Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra. Amém? Está preparado aí? Glória a Deus. Amém? Eu amo ministrar a palavra aqui neste lugar. Foi aqui que eu iniciei o meu ministério pastoral. Foi aqui que Deus me instruiu, me corrigiu, ainda me corrige, ainda me ensina. E eu tenho aprendido muito com esta igreja, com os pastores, com a liderança, a quem eu quero honrar nessa noite, dando graças também pela vida de cada um de vocês. Amém? Que tem nos confiado esse ministério, que tem dado a nós a oportunidade de exercer o dom que o Senhor nos deu. Amém? Glória a Deus. Queridos, quero conversar um pouquinho a respeito, nessa noite, do plano de Deus com vocês. E nós andamos divulgando uma imagem aí nas redes sociais durante a semana, e logo no final quero conversar um pouquinho mais a respeito dessa imagem. Mas o que nos motivou, o que me motivou a estar falando sobre isso, a estar trazendo à igreja uma mensagem a respeito disso, é realmente a minha busca pessoal, a minha vida, o caminho que eu tenho seguido, o ministério que eu tenho desenvolvido no corpo de Cristo e aquilo que eu tenho entendido que é a missão da igreja, que é a missão também de Deus, aquilo que Deus está fazendo por meio da sua igreja e aquilo que Ele está fazendo por meio de cada um de nós individualmente, amém? Deus trabalha no coletivo, Deus trabalha também individual, comigo, com você, em cada situação que Ele nos coloca. Mas Deus tem um propósito, Deus tem um plano para a sua igreja, Deus tem um plano para a sua criação. E, na verdade, esse plano, que é o plano para a sua igreja, envolve a criação. E nós queremos conversar um pouquinho nessa noite. Nós precisamos compreender o agir de Deus, precisamos compreender aquilo que Deus está fazendo, porque isso vai determinando nossos passos na nossa caminhada cristã. Quando a gente se perde, quando a gente está sem foco, a gente acaba saindo do caminho, né? A gente acaba fazendo coisas que não é para fazer ou falando coisas que não é para falar. Então a igreja do Senhor precisa estar atenta ao propósito de Deus, ao plano de Deus, aquilo que Deus pensou desde o início para a sua criação e colocou a igreja dentro desse plano. Nós precisamos compreender que Deus está nos movendo nesse propósito que é eterno. Eterno por quê? Porque Ele nasceu antes da criação do mundo e Ele durará para sempre. E entender a nossa vocação, ela pode preencher um vazio da nossa alma, disse aí uma estudiosa dessa área, da área de missão, que o nosso vazio da alma pode ser preenchido quando nós entendemos a nossa vocação. Quer dizer que muitas pessoas estão sofrendo, estão perdidas, estão desesperadas, querendo fazer alguma coisa, ou ser alguma coisa, porque não sabem para que foram vocacionadas. Na verdade, elas estavam buscando saber aquilo que elas nasceram para ser, o que elas vieram fazer nesse mundo. E então, essa vocação que Deus nos dá, esse chamado de Deus para cada um de nós, é muito importante que nós saibamos, que nós conheçamos, amém? Andar no Espírito é o nosso tema, é o tema dos últimos dias que nós vamos discutir e falar durante todo o ano, né? Nós vamos falar sobre andar no Espírito, mas andar no Espírito, querido, é muito mais do que a gente ter experiências com os dons do Espírito Santo. Quando a gente fala andar pelo Espírito, a gente pode pensar que nós vamos nos mover nos dons, que a igreja passará a ser uma igreja mais avivada, né, a falar com mais entusiasmo da palavra, ou orar com mais entusiasmo, mas andar no Espírito é muito mais do que isso. Isso tem que ser um resultado de uma busca pessoal de cada um de nós, amém? Isso tem que ser um resultado daquilo que nós produzimos no secreto diante de Deus, mas é também seguir a direção daquilo que Deus está estabelecido, né? Daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus propôs para que nós fizéssemos e andássemos. Isso é andar no Espírito. Caminhar no Espírito é caminhar dentro daquilo que Deus fez e propôs para que nós andássemos desde o início, amém? Então tem pessoas que têm tido muitas experiências com Deus. Tem pessoas que têm buscado a Deus e têm se encontrado com Deus e tido experiências espirituais, experiências que levam a ter uma intimidade, que levam a ter um fluir nos dons do Espírito, mas muitas delas estão equivocadas com o seu papel no reino de Deus. Muitas delas estão ainda paradas, né, naquilo que Deus chamou para que elas fizessem. Isso nós não podemos fazer. Nós não podemos estacionar a nossa fé, estacionar a nossa vida cristã em uma
maneira da gente executar a nossa fé, a nossa espiritualidade. A gente precisa desenvolver, a gente precisa caminhar, a gente precisa fluir naquilo que Deus está fazendo, né? Então nós achamos lindo o Pentecoste, nós achamos lindo aquilo que Deus fez naqueles dias, e nós queremos para os nossos dias avivamento igual. Pessoas cheias do Espírito Santo, falando em outras línguas, se comunicando com todos, né, na linguagem que Deus dá, para que nós possamos nos comunicar. Mas nós queremos também sair de Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar do Pentecoste. Não foi em Jerusalém que aconteceu? A igreja é então esse Jerusalém, um encontro coletivo onde nós nos encontramos e estamos cheios do poder de Deus, e às vezes nós temos cultos maravilhosos, encontros com Deus que realmente marcam a nossa vida espiritual, que todos nós somos abastecidos de Deus e somos cheios da sua presença, mas nós não podemos ficar em Jerusalém. Nós não podemos ficar aqui, nós temos que sair carregando isso mundo afora. Porque foi isso que a igreja do início fez. E nós estamos seguindo os mesmos passos da igreja do princípio. Então, ajustar a nossa visão é compreender os propósitos de Deus para o nosso tempo. Nós precisamos ajustar a nossa visão a respeito do que Deus está fazendo nesse tempo, a respeito do que Deus já fez. E é por isso que eu quero falar a respeito do plano de Deus, para que nós possamos compreender onde que nós estamos nesse plano, onde que nós estamos no caminho aí. Irmãos, muitas igrejas da Europa se esfriaram, e foi de lá que talvez que nasceu as missões, o evangelismo que chegou até a nós, que trouxe o evangelho até a nós. Só que hoje tem muitas igrejas fechando as portas, igrejas se transformando em bares e lanchonetes, e lugares onde era templo, onde as pessoas se reuniam, já não tem mais pessoas para se reunir. E isso tem sido notícia em todo o mundo, o esfriamento que nesses dias está acontecendo na Europa. Será que aquele povo perdeu a direção, o caminho do que Deus está fazendo? Onde que está o povo de Deus que estava ali antigamente, que não passou para a próxima geração, talvez esse entendimento, essa compreensão do mover de Deus, da missão de Deus, que não pode parar sobre a terra? Então nós não podemos cair também nisso, irmãos, da gente não prosseguir na missão de Deus e acabar não passando, e nós, a igreja desse tempo, não passar para a próxima igreja aquilo que Deus está fazendo e que precisa continuar. Deus fez avivamentos em vários lugares, e a Europa provou desse avivamento, mas hoje esse esfriamento espiritual talvez veio por conta dessa direção perdida, desse desvio a respeito daquilo que Deus está fazendo. Não compreender o que Deus está fazendo nesses dias e ficar parado naquilo que Deus fez lá atrás. Nós temos que avançar. Amém? A visão na qual eu me refiro é a clareza do que Deus está promovendo nesses dias, referente à sua missão, como que Ele está dirigindo o seu corpo, como que Deus está movendo o seu corpo sobre a terra. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é o cabeça. Nós vamos falar sobre isso daqui um pouquinho mais lá na frente. E nós sabemos que há um poder de Deus derramado sobre nós para que a gente possa caminhar nesse propósito, amém? Sendo testemunha de Jesus, sendo testemunha de Deus aqui nessa terra. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Amém? Livro de Atos, no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 6, 7 e 8, para a gente introduzir essa mensagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse momento em que restaurarás o reino a Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra onde nós estamos. Amém? Nós estamos então nos confins da terra. Jerusalém já passou. Nós estamos nos confins da terra. O evangelho está sendo pregado por toda a terra. O evangelho avançou. E o que me chamou a atenção nesses textos foi essa percepção que os discípulos tinham a respeito daquilo que Jesus veio fazer. A primeira impressão que eles tiveram e que eles mantiveram até o final era que Jesus veio restaurar o reino de Israel. Fazer algo terreno, fazer algo referente ao governo de Israel, estabelecer um rei. Será ele o nosso rei? Libertar o povo das mãos dos romanos e fazer algo para este mundo. Isso me chamou a atenção porque muitas vezes a gente vê que a igreja caminha às vezes nessa perspectiva, ou pelo menos pessoas da igreja, numa perspectiva terrena daquilo que Deus está fazendo e uma preocupação muito pequena a respeito do que Deus tem para fazer no mundo espiritual, da salvação, da sua missão, daquilo que Ele está construindo no mundo. E aí a gente começa a buscar coisa para nossa vida terrena. E a gente coloca a nossa busca por Deus, aquilo que nós estamos vivendo no reino de Deus, na igreja, congregando, servindo, numa perspectiva terrena. E o que Jesus está fazendo aqui, falando com os discípulos, é mostrando para eles que haveria algo muito maior do que o estabelecimento do reino terreno de Israel. E o que cega a gente? O que faz a gente ficar preso nesta visão das coisas terrenas? Pastor Wesley falou semana passada a respeito da religiosidade, de uma vida religiosa desprovida de relacionamento, de uma vida religiosa na qual a gente não se relaciona com Deus na intimidade. Isso causa essa cegueira espiritual, isso fecha os nossos olhos para aquilo que devemos fazer, para aquilo que nós fomos chamados, para o real fato da igreja existir hoje sobre a terra. Então a nossa religiosidade ela tem que ser quebrada. Ao conhecer Jesus e ao desenvolver esse relacionamento com Ele, com o Espírito Santo de Deus, nas coisas de Deus, buscando a Deus, nós vamos quebrando a nossa religiosidade. A religiosidade são práticas que vão ficando corriqueiras nas nossas vidas e que a gente se acostuma a elas e a gente não compreende mais a vida com Deus, o relacionamento íntimo com Deus. A gente precisa romper com a religiosidade. E era o que Jesus estava oferecendo para aqueles discípulos ali. Romper com as suas práticas da religião judaica. Romper com aquilo que eles estavam esperando, romper com aquilo que eles estavam pensando a respeito de Deus e iniciar uma nova realidade na qual eles estavam envolvidos. Outra coisa que nos fecha os olhos do nosso entendimento é as nossas práticas antigas, as nossas tradições ou os nossos costumes até pecaminosos, quando a gente vem para Cristo e a gente não abandona. Todas essas coisas nos separam de Deus. Todas essas coisas fecham nossos olhos, a gente deixa de buscar a Deus da maneira correta e a gente permanece fazendo aquilo que a gente fazia antes ou sendo aquilo que a gente era antes. Outra coisa que nos impede também e que nos atrapalha e que hoje em dia é muito fácil de chegar a nós são as teologias cheias de erros. Errôneas, interpretações pessoais da Bíblia que são atrativos para quem busca uma vida de satisfação, para as coisas deste mundo. E nós precisamos voltar ao Evangelho da cruz, ao Evangelho de Jesus, e esse Evangelho fazer sentido para nós. Então essas coisas vão cegando o nosso entendimento, e eu creio que era mais ou menos isso que aconteceu ali com aqueles discípulos, aquelas pessoas que caminharam com Jesus e não compreenderam o real propósito do seu chamado, do seu ministério. No versículo 7, Jesus fala para eles que, olha, não interessa aquilo que Deus
preparou para os tempos. Ou seja, tem coisas no coração de Deus a respeito deste mundo que Deus não vai revelar a nós, que Deus não vai revelar a vocês. Não compete a vocês saber disso agora. Tem coisas a respeito desse mundo que nós não vamos saber, então não adianta a gente ficar buscando, não adianta a gente ficar procurando. Porém, aquilo que é concernente ao reino de Deus, aquilo que é do reino, Ele nos mostra através do Espírito Santo. O próprio Jesus falou lá no livro de João, capítulo 16, que o Espírito Santo falaria ao nosso coração coisas que naquele tempo não seriam compreensíveis. O Espírito Santo revelaria à igreja, aos discípulos, aos apóstolos. E a nós, o Espírito Santo tem falado à sua igreja. E aí no versículo 8, Jesus encerra dizendo: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Isso é muito mais importante do que o reino de Israel agora. Importante é que vocês recebam o Espírito Santo e que vocês caminhem nele. Muito mais importante do que aquilo que vocês estão esperando para o vosso bem, para o bem da nação. É a igreja caminhar sobre a terra, sobre o poder do Espírito Santo. Isso é muito melhor. É o que Jesus está falando. Esperem a promessa do Espírito Santo. Esperem aquilo que Deus disse que iria fazer. Então nós estamos ajustando a nossa visão, compreendendo aquilo que Deus está fazendo a respeito da missão de Deus, a respeito da igreja. E qual é a missão de Deus? Qual é o trabalho de Deus? A Bíblia nos dá uma direção muito legal e muito clara a respeito do que Deus está fazendo. E eu convido você a abrir sua Bíblia também em João capítulo 6, no versículo 28. O Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28. Amém? Diz assim: nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? E Jesus responde assim: esta é a única obra que Deus quer de vocês, que creiam naquele que Ele enviou. Eles responderam: se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal, o que o Senhor pode fazer. Afinal, nossos antepassados comeram do maná do deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu a comer do pão do céu. E Jesus disse: eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Amém? Até aqui. Então qual é a missão de Deus? Qual é a obra de Deus? A obra de Deus, Jesus falou que é fazer com que eu e você creia naquele em quem Ele enviou. Ou seja, Deus está revelando o seu Filho ao mundo. Deus está mostrando o seu Filho ao mundo para que todos creiam nele. Esse é o trabalho de Deus. É isso que Deus está fazendo. Então os discípulos perguntam: Senhor, nós queremos fazer a obra de Deus. Ótimo. Tem que estar alinhado com aquilo que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo é mostrar seu Filho ao mundo. Então você quer saber se você está fazendo a obra de Deus? Aquilo que você está fazendo na igreja, você está mostrando Jesus ao mundo? Aquilo que nós fazemos no corpo de Cristo, aquilo que nós fazemos como igreja, revela Jesus ao mundo? Essa é a obra de Deus. Nós fazemos ação social da igreja, amém? Revela Jesus ao mundo? A missão da igreja é fazer ação social?
A missão da igreja é fazer células. A missão da igreja é revelar Jesus ao mundo, porque essa é a missão de Deus. Tudo que nós fazemos nesse lugar, como igreja do Senhor, tem que estar alinhado com essa visão de Deus de revelar o Filho ao mundo, amém? Então, quando nós nos envolvemos, quando nós vamos para a prática, quando nós nos dispomos a fazer, o nosso coração também tem que estar alinhado nisso. Eu tenho que saber que o alvo da minha missão, do meu trabalho no Senhor, tem que ser revelar Jesus. E aí, às vezes, eu preciso mudar o foco de muita coisa que eu faço. Porque quando nós estamos focados no serviço do Senhor, e o foco somos nós mesmos, e nós não percebemos a missão, nós vamos nos desanimando, querido. Nós vamos ficando desanimados no caminho. E aí, a gente precisa voltar e trazer para Cristo o foco. O foco é revelar Jesus ao mundo. Então essa é a obra de Deus, essa é a missão de Jesus. Nós temos que começar com esse entendimento, para que a gente prossiga servindo. E aí eu quero ir para Efésios, que é onde nós vamos caminhar, onde nós vamos desenvolver melhor a respeito de quem nós somos hoje a igreja, do que fazemos, e do que Deus é e do que Deus faz. Efésios capítulo 1. O livro de Efésios é uma carta excepcional, que eu não me canso de ler. E cada vez que eu leio, é uma experiência diferente, um entendimento, uma compreensão nova daquilo que Deus fez, daquilo que Deus falou ali, através do apóstolo Paulo. Efésios capítulo 1. É um texto que eu e você podemos nos debruçar nele. E eu quero ler a partir do versículo 2. Efésios 1, versículo 2. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe dê graça e paz. Vamos por partes. Primeira coisa que Paulo nos adverte é que Deus é o nosso Pai. Primeira percepção que eu devo ter a respeito de mim mesmo, a respeito de Deus, é que eu sou filho de Deus, que nós somos filhos de Deus e que Ele é o nosso Pai. Ou seja, o nosso trabalho no Senhor, nosso serviço que nós fazemos para Ele, não é uma relação de um patrão. Nós não temos um patrão, nós temos um Pai. Um empregado não sabe o que o seu senhor faz. Um empregado não senta na mesa. Quem é patrão aqui? Tem um monte. Quem é empregado? Maioria. Mas também o patrão pode ser um empregado também, né? Tem outras assim. A gente presta contas. E a nossa relação é uma relação distante. Não é uma relação de quem senta junto e come junto. Então Deus não está nos chamando para uma missão na qual eu tenha um patrão. Ele está me chamando para uma missão na qual eu tenho um Pai, que me instrui e que me ensina e que me motiva a fazer. Quando você, pai, chama o seu filho para trabalhar, e o seu filho não faz direito àquela missão que você deu, aquele trabalho que você pediu para que ele fizesse, qual é a sua reação e como que você corrige? Vou pôr os filhos para falar aí. Vamos limpar a casa, vamos lavar as vasilhas. Quando um empregado começa a errar demais, faltar demais, fazer coisas que dá prejuízo à empresa ou ao patrão, o que acontece? Ele vai correr um grande risco de ser demitido. Mas o filho, o que acontece? É corrigido, né? Mas ele continua filho? Continua filho. Então, queridos,
na obra do Senhor, nós vamos ser corrigidos por Deus muitas vezes. No trabalho, na missão, nós vamos muitas vezes ouvir algo de Deus que nos instrui, que nos ensina melhor, mas a relação que Deus tem comigo, conosco, com a sua igreja, é uma relação de pai. Ele permanece o nosso pai. É porque Ele nos ama. A correção de Deus é por amor, é porque Ele nos ama. E a gente precisa ter esse entendimento e essa compreensão, para que a gente não trate Deus como nosso juiz, como aquele que nos castiga, ou aquele que se afasta de nós. E o que Deus quer quando Ele pede para que nós trabalhamos no seu reino, querido, é que nós estejamos perto dEle, porque Ele está trabalhando. É porque Ele está gerando relacionamento. Enquanto nós servimos a Deus, nós desfrutamos daquilo que Deus dá e daquilo que Deus é. É isso que acontece quando um pai coloca um filho para trabalhar ali e junto desenvolve a obra, o trabalho. Você ao mesmo tempo desfruta da presença do pai. Você participa daquilo que o pai está fazendo e construindo. Então a nossa visão precisa ser ajustada no sentido de que a gente perceba a presença do Pai naquilo que nós estamos fazendo, amém? Ele é o nosso Pai. Que Deus, nosso Pai, Pai do Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos celestiais. Versículo 4. A igreja é eleita. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Em quem nós somos santos e irrepreensíveis, sem culpa diante de Deus? Em Cristo Jesus. Porque você vai olhar para si mesmo e vai ver um monte de falha. E ai de você se não ver. Que nós precisamos nos arrepender e achar em nós a falha, o erro, a natureza que ainda é pecaminosa, para ser lavada pelo sangue de Jesus. Por isso que nós participamos do corpo de Cristo. E quando participamos, nós fazemos o quê? Examinamos a nós mesmos. E reconhecemos que o sangue e o corpo de Cristo nos purifica de todo pecado. Então Paulo está dizendo que em Cristo Jesus, nós somos achados santos e irrepreensíveis diante de Deus. Deus olha para nós através de Jesus. Senão, queridos, nós não conseguiríamos desenvolver a missão, nós não conseguiríamos ir para a glória. Nós não conseguiríamos entrar no plano de Deus se não fosse Jesus Cristo e o perdão dele para todos os nossos pecados. Não estou fazendo apologia ao pecado, preste atenção. Estou querendo dizer que dentro de nós há uma natureza pecaminosa que luta contra o Espírito e que nós somos perdoados do que somos, porque somos pecadores. E a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, mente, é mentiroso. Então quando você olha para você e se vê pecador e fala, não, eu não vou servir a Deus agora, fazer tal coisa, porque eu estou errando ainda aqui nesse negócio, né? Você precisa entender então o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, para que você se veja santo e irrepreensível diante de Deus e abandone as práticas antigas pelo arrependimento através de Cristo Jesus e a ação do Espírito Santo em nós. E nós, eleitos em Cristo antes da criação do mundo, a gente pensa até um pouquinho diferente a respeito do mundo, porque Deus, quando faz o mundo, pensava em quem? Em nós, na igreja. Nós fomos eleitos em Deus, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Versículo 5,
E aí o mistério da predestinação, né? Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos de Deus por meio de Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. E aí não interessa a questão da predestinação de Calvino ou de Armínio, isso é para teologia, tá bom? Não precisa querer saber quem são essas pessoas, nem o que significam essas palavras. O que nós devemos saber é que Deus nos amou primeiro, só isso. Que quem primeiro pensou em que nós seríamos o seu povo, a igreja, foi nós. Foi Deus. Foi Deus que veio até nós. A Bíblia é clara nisso, que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, e isso não dá para mudar. Agora, como que nós temos acesso a isso, é aí que muda um pouquinho, né, Anderson? O acesso que é discutido, mas uma coisa é certa, Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. E isso não sei se faz você se sentir importante, mas deveria. Tem que nos fazer sentir importante para Deus. Perseverantes, porque Deus nos amou primeiro, Ele nos encontrou. Não é você que está decidindo por Deus, somente é Deus que decidiu por você, te achar, te trazer para perto, te amar, colocar o selo do Espírito Santo em você. Foi uma determinação de Deus. Foi Deus pensando em nós. A igreja então é o quê? A igreja é a união dos filhos. O versículo 5 diz: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele está falando a gente que não era judeu, está falando a gentil, como eu e você, que não era da família de Deus, gente que não se via digno de receber a palavra de Deus, porque o judeu ele era o povo de Deus, reconhecido como povo de Deus, e os gentios então foram recebidos como adoção em Cristo Jesus. Por meio de Jesus a salvação veio a todos, e esse era o glorioso plano de Deus, salvar todos e não apenas o judeu, salvar toda a humanidade, trazer tudo para debaixo do poder de Deus. A igreja é a união dos filhos. São os filhos de Deus reunindo para o Pai. Amém? É a família de Deus se encontrando na terra. Esta é a igreja do Senhor. E aí a gente prossegue lendo. Versículo 6, Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós, em seu Filho amado, no amado. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Amém? Agora que eu quero que você preste atenção. Olha o que esse versículo nos traz para nós a respeito do plano de Deus. A versão que eu estou lendo, ela diz assim: e o plano de Deus é este, que no devido tempo Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Agora eu entendi por que aqueles discípulos não compreendiam nada do que Jesus estava falando e fazendo naquele período. Porque quando eles falam do reino terreno, eles não estavam demonstrando que não tinham compreendido nada do plano que Deus tinha de salvar toda a humanidade, de colocar todas as coisas, mas esse plano estava em secreto. E Deus revelou esse plano em Jesus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele vem trazer para os Efésios, e ele fala também ali aos Colossenses a respeito desse plano, que Deus estava reunindo todas as coisas debaixo do poder de Deus. Então qual é o plano de Deus? O trabalho de Deus é o quê? Revelar seu Filho ao mundo, amém? A obra de Deus é essa. O plano de Deus é colocar todas as coisas debaixo da autoridade do seu Filho que já foi revelado. Amém? Então nós estamos desenvolvendo isso. A igreja faz parte desse processo todo, no qual o plano de Deus está sendo realizado sobre a terra.
Deus está colocando todas as coisas debaixo da autoridade de Jesus, trazendo de volta tudo, toda a criação. E é interessante, né? Porque é todas as coisas que existem nos céus e na terra. Né? Faz a gente pensar, não faz? Eu não vou dizer para você o que é do céu e o que é da terra, não. Eu não vou me atrever. A Bíblia não falou, mas aquilo que é no céu e na terra, no plano espiritual e no plano material, todas essas coisas estão sendo colocadas debaixo do poder de Jesus. E é isso que me interessa. E é isso que interessa a nós. Nós estamos caminhando nisso, queridos. Nós estamos realizando isso juntamente com Jesus. Além disso, vamos continuando a leitura. Em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou de novo, conforme o seu plano, e faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Aleluia, ainda bem. Ainda bem. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E Ele colocou sobre vocês o quê? O selo do Espírito Santo de Deus, o qual havia prometido. Então a igreja ela é selada pelo Espírito. E o pastor Wesley falou semana passada sobre isso também. Quem estava aqui semana passada? Lembra do que é o selo do Espírito Santo, a marca do Espírito Santo em nós, que nos confirma que somos propriedade de Deus. E essa propriedade, ela é estabelecida pelo Espírito Santo em nós. Quando Deus vem buscar a sua igreja, Ele leva o Espírito. E em quem o Espírito habita, subirá com Ele. Por isso que somos selados. Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus, não vai provar da salvação eterna. A igreja é selada pelo Espírito Santo. Ninguém toca na igreja. Ninguém toca naquele que foi salvo, santo e escolhido por Deus. E esse versículo aqui é o que me dá mais base para que eu creia que o crente não perca a salvação, pastora. É o selo do Espírito Santo em nós. Porque não tem como tirar. Selado pelo Espírito, meu filho, é selado pelo Espírito, produz vida em nós, produz anseio pela presença de Deus, tem que produzir. É o Espírito em nós. E eu não sei como resolver isso de outra forma, né? É Deus agindo em nós. É o Espírito operando em nós. E aí a gente prossegue um pouquinho mais. Lá onde que Paulo começa a orar, Paulo aqui, ele ora pela igreja de Éfeso. E outra coisa que eu gostaria de falar a respeito do corpo de Cristo. Versículo 22. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Versículo 23, e a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda a parte. A igreja é corpo de Cristo. Esse corpo está unido a Cristo, cabeça, ou seja, Ele direciona a igreja. É na cabeça que é formado o pensamento de onde vamos, é ou não é? Paulo usa ali, então, essa analogia, o corpo é a igreja, Cristo é a cabeça, ou seja, nós caminhamos. Esse corpo caminha na direção que vem dele, do cabeça, que é Cristo. Então nós precisamos ouvir o que a cabeça está dizendo. Nós precisamos entender aquilo e obedecer aquilo que Ele está conduzindo e dizendo. Porque senão é um corpo rebelado. E é um corpo que se atrofia. É um corpo que não tem formato de corpo, porque ele não obedece às ordens que vêm da cabeça. Então nós precisamos obedecer. Precisamos compreender também aquilo que Ele quer que façamos para que a gente não se rebele no corpo.
E a morte e a ressurreição de Jesus, sendo nós corpo de Cristo, fala muito sobre mim e sobre você. Quando Cristo morre na cruz, que seu corpo é perfurado, sai o que de dentro do corpo de Jesus? Água e sangue. Nós estávamos lá. A igreja foi crucificada com Cristo e ressuscitada com Ele. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então somos corpos de Cristo porque ressuscitamos com Ele. Queridos, não tem como mostrar Jesus ao mundo se não formos o seu corpo. Porque quem vai olhar para a igreja para ver que somos testemunha de Cristo Jesus, terá que ver o corpo de Cristo. Terá que ver que nós fazemos parte do Cordeiro. E isso vai ficar mais claro um pouquinho na frente quando a gente ler o próximo versículo. Capítulo 2 de Efésios, versículo 6. Vamos para frente ainda em Efésios. A igreja reina com Cristo nas regiões celestiais. Versículo 6. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. A igreja reina com Cristo nas regiões celestiais. Queridos, um dia nós reinaremos sobre todas as coisas junto com Ele. Mas por enquanto a igreja ela é uma interseção entre a luz e as trevas. A igreja está assentada com Cristo nas regiões celestiais, ou seja, nós temos o poder da oração. Nós temos o poder da intervenção. Por isso que nós oramos. Por isso que nós clamamos ao Senhor. Por isso que nós nos encontramos para reinar nas regiões celestiais. Porque é aí que a igreja está avançando também. Quando a igreja entende o seu propósito e quando a igreja entende o seu papel, ela de fato, ela ora e ela intervém nas trevas. Quantas tragédias como a que nós vimos esses dias acontecer aqui no país já foram evitadas pela oração da igreja? Nós não sabemos. Porque a igreja interveio. Porque a igreja é uma intercessão. Mas a igreja não pode esperar acontecer as catástrofes para que ela interceda. Eu ouvi vários pedidos de intercessão após a catástrofe. A igreja é a que intercede antes da catástrofe. Nós precisamos compreender isso. Que a igreja é também uma voz que se levanta. É uma voz que intercede. E se a gente trazer isso, essa intercessão, para o mundo natural, não só trabalhar a intercessão na oração, talvez nós vamos obter alguns resultados a mais. Por exemplo, quando nós enxergamos o mal, quando nós enxergamos que aquilo é uma obra maligna, e nós levantamos a voz e dizemos, não é assim. E a igreja se posiciona, e a igreja declara, e a igreja intervém, e isso é uma intercessão, ela entra no meio, ela opera na defesa da justiça do reino de Deus. Esse também é um papel da igreja. É uma intercessão que vem antes do caos, que vem antes da catástrofe. É uma voz que se levanta. E nós estamos caminhando nessa dimensão. E nós precisamos compreender isso. E no versículo 10, Paulo diz assim, que nós somos a obra-prima de Deus, criados em Jesus para realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para que andássemos nelas. A igreja caminha nas boas obras que Deus planejou, desde o princípio, para que nós andássemos. Ou seja, ela intervém onde há uma obra má, onde há algo maligno, onde há algo que está sendo manipulado pelo mal, pelo maligno.
a igreja, ela entra com uma boa obra. E essa boa obra não é entregar a cesta básica, queridos. Essa boa obra não é a gente visitar os pobres. Essa boa obra não é só isso. A boa obra de Cristo Jesus é a igreja manifestando o poder de Deus nesta terra e mostrando Jesus e a justiça do reino de Deus em todas as áreas, em todos os lugares onde ela estiver. É a obra de Deus sendo feita. É a boa obra do Evangelho alcançando vidas. É a boa obra do Evangelho interferindo nas trevas e destruindo as obras más. A igreja caminha nas boas obras. Amém? E para terminar, o Efésios capítulo 2, versículo 20. Paulo vai falar a respeito da nossa fundação. Em quem estamos alicerçados? Qual que é a base daquilo que fazemos, daquilo que falamos, daquilo que somos? Juntos somos sua casa, edificados sobre o quê? O alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular, que é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituído um templo santo para o Senhor. Por meio deles, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por meio do seu Espírito, onde Deus habita. O que é o fundamento dos apóstolos? Levanta a tua Bíblia aí, bem alto. Levanta a tua Bíblia aí. O fundamento dos apóstolos e dos profetas estão aqui. Amém? Nós temos a palavra do Senhor em nossas mãos. Nós caminhamos por ela, nós obedecemos a palavra do Senhor, nós somos firmados no fundamento dos apóstolos. Aquilo que eles disseram, aquilo que eles edificaram, nós prosseguimos e nós crescemos e avançamos sobre aquilo que foi edificado. Amém? Não há outro evangelho. Então, se a gente quer saber o que falar, quer saber o que pregar, quer saber o que fazer, nós estamos no fundamento dos apóstolos. Nós temos que prosseguir naquilo que eles construíram, no alicerce que eles edificaram, naquilo que eles plantaram, porque foi assim que Deus quis. Foi o plano de Deus. Que eles, naquele período, trouxessem para nós a revelação do plano de Deus, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está construindo neste mundo, através da sua vontade. E aí, no capítulo 3, nós encerramos, lendo o versículo 9 até o versículo 11. Efésios capítulo 3. E aí Paulo diz assim: vamos ler o 8. Efésios 3, a partir do 8. Ainda que eu seja menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Versículo 9, de explicar a todos esses o segredo de Deus, o Criador de todas as coisas, que manteve oculto desde o princípio. Está entendendo por que os discípulos não compreendiam nada? Esse negócio estava escondido em Deus. E Jesus e a igreja está revelando isso ao mundo. Agora olha o 10. O plano de Deus era mostrar a todos os governos e autoridades nos domínios celestiais. Por meio de quem? Por meio de quem? Da igreja. Pela igreja. Não é isso que está dizendo na sua tradução? Pela igreja. As muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, o seu plano eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? A igreja, então, está agora revelando ao mundo o plano secreto de Deus, a sabedoria de Deus.
E não é revelando apenas ao mundo. A Bíblia diz que nós estamos revelando isso aos poderes e autoridades do mundo celestial. Nem os anjos, nem o diabo sabia o que estava guardado no coração de Deus e o que Deus estava construindo. A igreja está mostrando, revelando o plano de Deus. Amém? E o plano de Deus é unir todas as coisas debaixo do poder do Senhor. Esse é o propósito de Deus, através de Cristo Jesus. Pode pôr lá a imagem? E eu quero mostrar aqui apenas uma ilustração. No início, a criação, a queda, a lei que seguiu até o nascimento de Jesus, e todas aquelas coisas aconteceram, o dilúvio, o Egito, o Êxodo, aí vieram os profetas, os reis, juízes, os cativeiros, tudo para que chegasse o reino de Deus, o nascimento de Jesus e o estabelecimento, o início do estabelecimento do reino de Deus. A cruz que levou o nosso Jesus, e caminhamos em graça, agora para que a salvação aconteça, e esse período de graça, esse período em que o evangelho é pregado não mais pela lei, a boa notícia que chegou é que a graça de Deus nos alcançou, a salvação é de graça, os apóstolos, o fundamento apostólico, as cartas, que é a palavra de Deus que veio para nós, Atos, o recebimento de poder, a descida do Espírito Santo, para que tudo isso houvesse o quê? Arrependimento, salvação. E isso alcançasse novamente a criação. E agora a criação ela faz o caminho inverso, de volta para Cristo, que é onde nós estamos. Então todas as bênçãos que nós recebemos de Deus, toda a pregação do Evangelho, todo o serviço do Senhor, distribuído nos dons em que Deus deu à igreja, que Deus deu ao seu povo, é para que nós possamos ir juntamente com a criação, para debaixo da autoridade do reino de Deus. Então nós estamos voltando para Cristo, nós não estamos indo, porque Ele veio para nós, só que antes nós temos que passar pela cruz. E a igreja passa pela cruz juntamente com Cristo, porque ela sofre os sofrimentos de Cristo, ela leva as dores de Cristo. Nós carregamos as dores de Cristo, então faz parte o sofrimento também daquele que faz a boa obra. E o principal sofrimento do cristão é o negar-se a si mesmo e tomar a nossa cruz e seguir a Jesus em graça, para que o propósito de Deus se cumpra. Amém? O propósito de Deus é unir todas as coisas debaixo do poder do seu Filho Jesus. E nós estamos ali na igreja. Nós estamos inseridos ali. Tudo isso aconteceu, mas já estava no coração de Deus que eu e você fôssemos nesse tempo aqueles que revelam ao mundo o propósito que Deus tem de salvar a todos que se arrependerem dos seus pecados. E eu convido você nesse momento a fechar os teus olhos.